Este programa tem o patrocínio de LAIUNA Ontario Provincial District Council. LAIUNA. Feel the power. Saudações, portugueses que têm feito história no Canadá. É esse o tema do nosso programa de hoje. Um programa inserido na série Portugueses, uma celebração. E hoje celebramos Pedro da Silva, um português que fez muita história neste país, ele que foi o primeiro carteiro do Canadá. Em 2013, produzimos um documentário sobre esta figura histórica. E um documentário esse que foi realizado graças ao apoio e ao esforço de muita gente. E eu estou extremamente grato por ter aqui ao meu lado, deste lado e daquele lado, algumas das pessoas envolvidas neste projeto e com as quais vamos revisitar o documentário e conversar sobre as experiências vividas à volta da produção. Esta simpática gente, como eu disse, encontra-se aqui comigo em dois locais. Na plateia, para vocês, agora sim, uma salva de palmas, por favor. E aqui ao meu lado, 4 dessas pessoas que estiveram mais do que intimamente ligadas ao documentário e com as quais já vamos conversar em breve. Mas primeiro, a nossa conversa vai ser com um convidado que não está cá. É o pesquisador e autor Carlos Taveira, que vive em Gatineau e que participou na pré-produção, sobretudo na pré-produção do documentário, e com quem falei à distância há uns dias atrás. Ora bem, ele é autor de várias obras literárias, 3 das quais são romances sobre indivíduos lusófonos que fizeram história no Canadá, entre eles o Pedro da Silva, e eu comecei por lhe perguntar de onde lhe vem o interesse por estas figuras. O que me liga a estes portugueses é o seguinte, é que eu sou um produto do Império Português. Eu não nasci em Portugal, eu nasci em Angola, tal como o meu pai e a minha mãe, os meus avós é que eram os autênticos portugueses, portanto já era uma terceira geração de angolanos, brancos, digamos, e portanto, eu que sinto, a minha aproximação com estes personagens é que eles também viveram fora de Portugal. Terão nascido lá ou não, mas também viveram fora de Portugal. E vieram para o Canadá. Esse livro sobre o Pedro escreveu é um romance histórico. Portanto, exato, assume-se que é uma mistura de factos históricos com ficção pelo meio, exatamente. não é? Exatamente. Para as pessoas que já viram, e aqueles que vão ver o documentário do Pedro, qual é a grande diferença entre o documentário e a maneira como o Carlos Taveira o insere o Pedro neste romance? Há pormenores diferentes, não há? Sim, claro. Um livro leva dias a ler, enquanto um documentário é 1 hora, não é? Portanto, o trabalho do documentarista é muito mais difícil do que escrever. Condensar a vida de um homem em 1 hora, não sei, era 1 hora, não é? 47 minutos. 47 minutos. É obra, não é? É difícil. Mas a principal diferença é que no documentário tem de ser o mais realista possível, não? Obedecer a tudo o que se conhece da vida do homem através da documentação existente, enquanto que num livro, não. O livro apoia sobre essa documentação, evidentemente, mas há muitas partes da vida do homem que não se conhecem, não é? Entre 2 factos, eu posso meter a minha imaginação. Portanto, é lugar para a criatividade. E pode crer que eu servi-me desses espaços abertos para lhe dar muitas cores, para o colorir, sim. O Carlos teve um papel preponderante
na produção do documentário Pedro, o primeiro carteiro do Canadá. Foi o pesquisador principal, o autor do texto original, assim como também, se bem me recordo, foi um dos principais entrevistados. Entrevistámo-lo em Ottawa, junto a uma bela ponte. Exatamente. Em 3 línguas. Em 3 línguas que depois fizemos. Como é que foi esta experiência? Foi excelente. Eu nunca tinha participado na construção de um documentário. Aprendi muito. Mas o que para mim me alegrou, digamos assim, foi trazer para o ecrã um personagem que estava num livro. Não é? Portanto, foi como lhe dar-lhe uma terceira dimensão. Vê-lo ao ecrã, o livro é uma coisa... É uma coisa achatada, não é? E depois ele sobressaiu no ecrã através dos atores. E outra coisa que também me alegrou muito e que me surpreendeu foi constatar o grande interesse que os descendentes de Pedro da Silva têm sobre ele, sobre o seu antepassado. Isso também, eles reuniram-se à volta daquele documentário de uma maneira que eu nunca supus que houvesse tanto interesse. Exato. Entre nós, Carlos, porque ninguém nos está a ouvir neste momento. Não, neste momento não. Se tivesse que alterar alguma coisa do documentário, a sério, o que é que faria diferente? Não vejo o que é que o documentário aborda a vida dele de todos os aspectos principais da vida dele. Eu teria talvez focalizado um bocado mais aquele aspecto do carteiro. Porque o carteiro, as cartas, naquela altura, as mensagens, não se dizia carta, as mensagens distribuíam-se de uma maneira especial. E essa parte eu teria desenvolvido talvez mais. É a única coisa que eu vejo, tudo o resto está excelente. Porquê é que a gente não combina fazer um Pedro segunda parte? Fazemos um documentário focando nesse aspecto da vida dele. Seria um prazer fazer de novo algum trabalho consigo. Carlos Taveira, eu agradeço muito a sua presença aqui neste programa. Muito obrigado por esta entrevista. Eu agradeço também. Muito obrigado. Até breve. Ora bem, foi esta a nossa breve conversa com o Carlos Taveira. Agora é a vez de conversarmos com os nossos convidados, aqui presentes. Atenção, senhores e senhoras. Eu vou começar com o Fernando Costa por uma razão muito simples. O Fernando foi o primeiro a dizer-me que devia fazer um documentário sobre o Pedro da Silva. O que é que te levou? Eu não me recordo. Isto foi uma ideia maluca da tua parte. Como é que isto aconteceu? Bem, Bel, deves primeiro reconhecer, ou pelo menos eras reconhecido por mim como uma pessoa mais dedicada a estes assuntos. Tens mais experiência de qualquer outra pessoa de gravar um momento importante na imigração de portugueses para o Canadá. E lembro-me então das outras 2 coisas que tu produziste. Uma foi o Portuguese Joe, sobre um português em Vancouver. Sim, que foi antes. Esse foi esse. E antes disso foi The Shoeshine Boy, que eu não sei como é que é traduzir. Esse foi o primeiro. Não é engraxador, mas era... Portanto, era uma coisa que também tinha sido significante na cidade de Toronto. Todas essas coisas iam contribuir para a nossa presença, ao reconhecimento da nossa presença na América do Norte. Exato. Mas tu, nessa altura, já tinhas estado envolvido no selo do Pedro. Isto Sim. foi em 2010, nós conversámos. Vocês tiveram um selo em 2003. As datas, foi inaugurado. Desculpa lá, já estou naquela idade que não consigo lembrar. Mas sim, nós dedicamos a fazer com que a Canada Post produzisse o first stamp, ou uma data do primeiro dia que o selo foi lançado. Que eu saiba, o selo nunca chegou a ser novamente produzido, mas vou-te mostrar aqui uma cópia, até vou-te apresentar. Mas cuidado com o microfone, que eu quero ouvir o que tu estás a dizer. Portanto,
São cópias do selo? Sim. Não, é mesmo o selo. Ah, é mesmo o selo? Esse é o selo, e já aqui está o que chama-se First Day Cover, que também vou-te apresentar. Aí foi o trabalho que nós fizemos, mas infelizmente foi aquela produção e nunca mais voltamos. Nem o Cana Poço conseguiu, dedicou-se a produzir mais uma outra data de emissão. Mas que simpatia da tua parte. Muito obrigado. Vou colocar na minha parede principal, lá em casa. Muito obrigado. Eu ia-te perguntar. Aí já agora, Sim, faz favor. podes mandar correio com esses selos. São selos, verdade. não são válidos todos eles. Pois, este selo esteve em circulação 2 anos só. Mas Eu não ainda, sei- eu não não sei. sabia que havia exemplares ainda, Já assim por vês? aí. Muito obrigado. Eu sou dos velhos tempos. Muito obrigado. Ora bem, avançamos para o senhor Sérgio Ruivo. O senhor Sérgio Ruivo. Sérgio Ruivo and Associates. Sim. Quem necessitar de um contabilista já sabe. Ele está aqui. Eu sei que, antes de fazer a pergunta, o Sérgio trouxe algumas pessoas da sua família, não é? Quem são as pessoas? Pode-me indicá-las? Estão lá. Está aqui minha esposa, a Paula, e o meu filho, o Xavier. O seu filho Xavier. Mas já reparou, ele veste-se mesmo assim? Não é todos os dias, mas acho que ele já tinha feito o papel há uns anos atrás Sim. do Pedro da Silva e hoje É. lembrou-se de Arruda, vestir. pode dar o microfone ao Xavier atrás de si? Xavier, olha, ele trouxe o saco com as cartas e tudo. Xavier, muito obrigado por estares aqui. Nada, muito obrigado por me ter. Eu recordo-me, depois de nós mostrarmos o documentário, houve uma fase em que se venderam vídeos. E eu fui a um parque da comunidade, por altura do Dia de Portugal, me parece, e tu lá estiveste comigo, junto à minha cabana, vestido de Pedro. Sim. Como é que foi essa experiência? Eu Recordas-te? Sim, eu tive os DVDs no saco do cartas e sim, vendei-o assim. Pois, Sim. fizeste o teu papel. Eu, se bem me recordo, a tua presença ajudou-me a vender vídeos. Eu agradeço-te muito por isso. E, enquanto estás de pé, eu sei que tu fazes parte da Lusocantuna. Sim. E com esta pandemia, estes grupos e estas associações não têm funcionado. Como é que estão as coisas com a Lusocantuna? É tipo um grupo dos estudantes da universidade, do colégio, e nós temos o maior músico que nós podemos. Muito bem, continuem. Um aplauso para o nosso amigo. Obrigado. E a sua digníssima esposa também está cá, que é a mãe do Pedro, afinal. Lá está ela. Sérgio Ruivo, a partir deste encontro que eu tive com o Fernando, incorporou-se uma organização responsável pelo projeto, denominada Pedro da Silva Heritage Group, Inc., cujos diretores incluíram Vossa Excelência, a Cristina Martins e a Gabriela Cavaco. Um grupo muito chique e muito trabalhador. Quando é que tu começaste a ouvir falar do Pedro? Eu tenho a impressão que antes de tu falares no assunto não tinham assim um conhecimento muito profundo. Acho que o Fernando já tinha trabalhado com outros da comunidade em relação ao selo, mas não estava bem ao par daquela história. Ele tinha deixado a história em Algibeiras, se calhar. Não, o Fernando não me conta todos os segredos, só alguns. E já agora refresca-me a memória. O que é que te interessou pelo documentário do Pedro? Foi figura que te disse alguma coisa? Eu soube vender o meu peixe, não foi? Quando me aproximei de ti, não Soubeste? foi? Não, vi logo que aquilo era uma personagem importante da comunidade e que, além de ser carteiro, eu vi
o papel do Pedro da Silva como um obreiro da nação, que realmente ajudou a criar e ligar as regiões principais daquele tempo, e acho que ele foi instrumental em criar uma ligação sem o qual acho que o Canadá não tinha desenvolvido da maneira que desenvolveu, e acho que fez um papel realmente de grande importância, e acho que chamá-lo só carteiro acho que é minimizar a importância desse senhor. Mensageiro oficial do rei. É verdade. Com licença. Sim. Cristina Martins. A Cristina Martins, se bem me recordo, disse-me assim: essa figura, mas que modelo. Eu tenho 2 filhos, disseste-me tu, um modelo de coragem, um modelo de trabalho, de honestidade, e não sei mais, de confiança. Não foi isso, Cristina? Foi isso precisamente. Primeiro acreditei no projeto, pelas razões que já foram ditas aqui pelo Fernando Costa, e acho que cabe-nos a nós, como portuguesas, como lusodescendentes a viver aqui neste país, de divulgar figuras como o Pedro da Silva. E na altura os meus filhos ainda eram bastante jovens, continuam jovens, mas já mais crescidinhos hoje. Eu acho que é importante para os jovens, para eles perceberem a importância dos portugueses, a importância que eles tiveram e que continuam a ter aqui no Canadá. E sim, o Pedro da Silva é uma figura inspiradora para os jovens de hoje e da amanhã. Que inspira confiança. E foi isso que te levou a te juntares a nós, se bem me recordo. Absolutamente. Eu recordo-me também que a Gabriela Cavaco, que é muito judiciosa nas suas escolhas, ela disse-me logo que sim, que gostava de participar. Não é verdade, Gabriela? Para mim também acreditei no projeto logo de início, e eu acho que nós temos que dar muito mais valor aos nossos antepassados, aos feitos que eles fazem, porque temos a tendência de minimizar o valor da comunidade portuguesa. Além disso, estando o mensageiro do rei cá há tantos anos e não saberem da nossa história. Portanto, eu não conhecia ainda a história do... Foi depois quando eu fiquei mais ciente. Formámos a organização. Exatamente. E vamos falar em breve do que esta organização promoveu. Mas primeiro vamos a um curto intervalo e voltamos com a primeira parte do documentário sobre o Pedro da Silva. This is our family. This is our life. And we are Leuna. I just started my training and I am Leuna. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Estamos de volta e vamos desde já passar a apresentar o documentário Pedro I Carteiro do Canadá, mas vamos fazê-lo em 2 partes. A primeira parte narra a vida do nosso herói desde a sua juventude, passando pela sua chegada à Nova França, primeiras experiências, casamento, até às atividades profissionais que finalmente levaram à sua nomeação como carteiro do Canadá. Vamos ver.
Pedro da Silva était un homme de foi qui croyait en Dieu et qui le voyait comme une source de force et de courage, pareil à ceux qui sont venus s'établir en Nouvelle-France dans les années 1600. Pedro da Silva faleceu na cidade de Quebec no dia 2 de agosto do ano de 1717, provavelmente vítima de febre amarela. Pedro foi sepultado imediatamente na ausência da família e pessoas amigas. Toda a gente receava contrair a doença que lhe provocara a morte. Cerca de 71 anos antes, Pedro nascera num lugar enfrentando muitos desafios. Corria o ano de 1647. Documentos da Nova França indicam que Pedro da Silva, filho de José da Silva e de Ana Maria Francisca, foi batizado na Igreja Paroquial Católica de São Julião, em Lisboa, capital de Portugal. Numa época de grande instabilidade política e social, Pedro iria sobreviver à fome, à guerra e à doença, crescendo e acabando por ser um jovem saudável e forte. O Pedro da Silva teve a sorte de não ser recrutado para a guerra, para as guerras da restauração, porque toda a gente era recrutada, inclusive os estudantes da universidade eram recrutados para a defesa das fronteiras. Teve a sorte de não ser afetado por nenhuma das doenças, devia ser um rapaz rijo, com saúde. Je connaissais Pedro da Silva depuis plusieurs années. Un personnage remarquable, travaillant, courageux et surtout un homme à qui on pouvait faire confiance. Il était unique e irremplaçable. Tais palavras teriam sido ditas acerca de um homem que, apesar de todas as adversidades, já havia atravessado um oceano para enfrentar a dureza de um clima e de uma cultura e língua estranhas. Apesar disso, Pedro da Silva iria abraçar tal mundo como seu e prosperar de modo a tornar-se um cidadão famoso e respeitado. As primeiras experiências de Pedro da Silva tê-lo-iam preparado de certo para a vida num lugar como o Canadá da Nova França. Na sua juventude, ele teria contactado com os soldados franceses que chegavam constantemente a Lisboa para ajudar os portugueses na sua guerra da independência contra os espanhóis. É muito provável que os contactos estabelecidos por Pedro da Silva com os franceses nesta conjuntura, neste período intenso entre 1660 e 1666, tenham permitido que ele começasse a dominar o francês, o que facilitou muito a sua ida para a França e depois para o Quebec. Quelle tristesse de ne pouvoir être à ses côtés durant ces derniers moments. Impossible de lui tenir les mains. Lui dire comment je l'aimais. Pedro, mon mari, quand un de nos enfants rendait l'âme, tu as su quoi faire afin que nous ne tombions pas dans le désespoir. Maintenant que tu les as rejoints, qui va me consoler, moi? Pedro foi enterrado sem cerimónias fúnebres especiais, sem elogios. Só compareceram no seu enterro no cemitério de Nossa Senhora de Quebec o cônego da Catedral e 2 seminaristas a representar importantes famílias do Quebec. Quando finalmente Portugal voltou a ganhar a sua independência da Espanha, Pedro da Silva teria começado a pensar sobre a sua própria liberdade. Em 1665, ano da última batalha contra o inimigo, ele era apenas um jovem de 18 anos. Mas, num mero espaço de 7 anos, ele também, como o seu país natal, ganharia a sua independência e encontraria uma nova pátria. Quando Pedro chegou às margens do rio São Lourenço, o rebuliço de Lisboa teria sido uma memória distante perante os desafios desconhecidos no mundo desconhecido. Na bagagem, Pedro trazia a determinação da juventude e a força de caráter para enfrentar o que quer que lhe aparecesse pelo caminho e para ter um sucesso na vida jamais imaginado por alguém. Uma vibrante cidade com mais de 500 mil de pessoas, a capital da província de Quebec, a cidade de Quebec, é hoje um porto movimentado e um centro de comércio e de cultura mundialmente conhecido pelo seu joie de vivre. Nomeada cidade de Património Mundial em 1985, ela é uma das únicas cidades com muralhas no Canadá
e no interior das paredes da cidade velha, as vielas, calçadas e ladeadas por casas de pedra acolhedoras de estilo gaulês, são puros vestígios das suas origens. A história do Canadá, da Nova França e da sua capital estão intimamente relacionadas com o nome de Samuel de Champlain, um explorador francês que em 1608 fundou um posto comercial na área que viria a ser conhecida como Cidade de Quebec. A vida da nova colónia era muito mais simples do que na Europa. Embora as distinções sociais na Nova França correspondessem às do velho continente, as fronteiras entre elas eram menos rígidas. En Nouvelle-France, les différents groupes sociaux, les classes sociales sont beaucoup plus près les uns des autres. Donc, c'est un peu le modèle français, mais d'une manière beaucoup plus simplifiée. Donc, on le voit par les alliances matrimoniales. Donc, les gens vont se marier entre eux et un bourgeois va épouser la fille d'un noble et faire un beau mariage et finalement terminer sa vie avec une relative aisance. Quando Le Portugais, como Pedro foi logo chamado, chegou, a cidade de Quebec já havia evoluído de um posto comercial fortificado a uma aldeia considerável de cerca de 1.100 habitantes. A economia estava em constante crescimento. Embora a maioria dos historiadores concorde que Pedro da Silva chegou a Nova França algures entre 1672 e 1673, o lugar de onde partiu é mera especulação. Uma teoria é de que velejou a partir de França como 5 outros portugueses o tinham feito anteriormente. Uma possibilidade que se pode colocar como hipótese da ida de Pedro da Silva para o Canadá poderia ter sido a partir do Porto de La Rochelle, portanto, na medida em que havia relações muito intensas entre Lisboa e o Porto de La Rochelle, e talvez, quem sabe, se Pedro da Silva não teria participado em alguma das embaixadas portuguesas ou francesas que constantemente se relacionaram entre si. Não sabemos. Deste lado do Atlântico, outros têm promovido teorias diferentes. Ele atravessou o Atlântico, é seguro, mas era um náufrago. Seria um judeu convertido? Não, seguramente. Náufrago, provavelmente. Terá sido convencido pelos 5 portugueses que já existiam à volta da cidade de Quebec para ficar. Não sabemos. Na época, dizia-se que ele, que atravessara o Atlântico, se considerava fora de perigo, uma vez chegado às margens do Quebec. A sorte de Pedro, sobre este aspecto, seria em breve seguida de melhor sorte. Pelos vistos, ele tinha chegado a Nova França na altura certa. 1672, c'est l'époque, c'est une époque de paix. C'est l'époque aussi où la France s'est beaucoup investie dans sa colonie. Donc, en l'espace de quelques années, entre 1663 et 1672, la population double en Nouvelle-France. Et la paix étant faite avec les Iroquois, un état de paix aussi avec les autres colonies anglaises ou hollandaises. Donc, on assiste à une croissance assez rapide au niveau de la colonie. Donc, on arrive à un bon moment. Em dezembro de 1673, Pedro assinou um contrato de trabalho de 6 meses, o seu primeiro, com um dos latifundiários mais ricos e poderosos de Nova França, Bertrand Chenet, de apelido Lagarenne. Muito provavelmente, ele trabalhou como acompanhante no veleiro do patrão, transportando mercadorias entre a cidade de Quebec e arredores. No final do contrato, Pedro parece ter impressionado bem o seu patrão, o qual, eventualmente, também se tornou seu amigo e protetor. Esta boa sorte e o contacto com uma certa jovem teriam sido motivos suficientes para Pedro ficar permanentemente no Canadá. Naquela época, havia uma enorme pressão para que os homens solteiros que viviam em Nova França se casassem. From 1663 to 1673, there was approximately 1 woman for every 15 men. But after 10 years, there was some sort of an equilibrium, and then the administrators decided it would be time for the young men to get married. So they were deprived of their right to go for fur trading, which was an important revenue for them. Under this kind of social pressure, it is very likely that a man like Pedro da Silva would have to get married very quickly. No dia 16 de maio de 1677, Pedro da Silva colocou a sua assinatura num certificado de casamento ao lado de Jeanne Grelon, sua nova esposa de 15 anos de idade, tornando-se assim ligado à família e ao país, para melhor ou para pior. Apesar das coisas boas que iriam acontecer na sua vida,
A sorte de Pedro durante o seu primeiro ano como homem casado foi marcada por um começo tumultuoso. Após o casamento, Pedro e Jeanne estabeleceram-se em Beauport, nos arredores da cidade de Quebec. O seu primeiro ano de casamento foi abalado por uma série de escândalos, devido em grande parte às realidades políticas e económicas da época. As maiores figuras políticas na nova colónia eram o governador e o intendente. Ambos trabalhavam lado a lado, mas nem sempre harmoniosamente. Havia conflitos frequentes entre os dois. Tal foi o caso entre o governador Louis de Boade, conde de Frontenac, e o seu intendente. A contínua disputa entre eles sobre o comércio de peles acabaria por envolver Pedro. Dans une lettre que Frontenac adresse aux autorités, il se plaint des agissements de l'intendant Duchesneau. Et entre autres, il dénonce des individus, entre autres un Portugais établi à Beauport, qui serait de connivence avec l'intendant. Ce Portugais serait probablement Pedro da Silva dit Portugais. Il y avait d'autres Portugais dans les environs, mais c'est lui qui colle le plus à cette description. Outro acontecimento triste para Pedro da Silva foi um escândalo que envolveu a sua jovem esposa, exatamente um ano após o casamento. A vida naqueles campos à volta da cidade do Quebec era monótona e muito triste. E quando os navios chegavam de França, era uma festa na baixa da cidade de Quebec e muita gente à volta ia para lá. E a Jeanne Grelon era muito novinha, tinha 16 anos e provavelmente o Pedro não estava lá, ela estava a viver com a mãe. E havia uma vizinha, que era uma vizinha bastante bom vivão, ou talvez um bocado mais que isso. Ela desviou a mãe da Jolicoeur e a Jolicoeur para a cidade de Quebec, onde elas devem ter feito uma festa, quer dizer, elas dançaram, deviam ter bebida, etc, etc, o que para a moral da época era terrível. Em consequência do incidente, as três mulheres foram expulsas da cidade por um período de tempo e foram ameaçadas com punição corporal se não cumprissem a lei. Apesar destas dificuldades iniciais, acredita-se que Pedro e a sua esposa tiveram uma vida de casados bastante normal, especialmente depois da família se ter estabelecido na baixa da cidade de Quebec em 1682, onde permaneceram pelo resto da vida. A segurança e o conforto que a família Silva encontrou na sua nova casa da rua Soto-Matelot foram, em grande parte, devido à dedicação de Pedro à mulher e aos filhos. O Pedro era um protetor, porque durante toda a vida do Pedro da Silva, ele manteve os filhos na cidade de Quebec, ou à volta da cidade de Quebec, que era a cidade mais segura da Nova França, numa altura em que havia uma guerra com os iroqueses e com os ingleses da Nova Inglaterra. Se o primeiro ano de casamento foi marcado por escândalos, os anos seguintes não foram livres de tragédia. O casal, que eventualmente iria ter um total de 14 crianças, viria a perder metade delas. No dia 25 de janeiro de 1689, Pedro e Jeanne sofreram a morte da sua primeira filha, prematura de 43 dias, no meio de uma epidemia devastadora de sarampo. Mais tarde, 5 dos seus filhos morreram durante as epidemias de 1702 e 1703. Um filho de 25 anos de idade faleceu em 1715. C'est une épidémie de petite vérole, de variole, aujourd'hui on dirait. Évidemment, les anciens textes disent que c'est une épidémie qui a été apportée par les Amérindiens de passage pour probablement vendre leur fourrure. C'est un choc, évidemment, important parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Para já, no ano de 1689, tudo estava ofuscado pelo medo da guerra. Em 1689, no mesmo ano em que Pedro e a sua esposa perderam seu primeiro filho, a França, com os seus aliados do Huron, tinha-se envolvido num confronto militar com a Inglaterra, apoiada pelos iroqueses. O chamado Massacre de Lachine foi um dos aspectos mais horríveis desta guerra terrível. When the Native Americans would find themselves in a situation in a battle, typically the end result would often be a massacre. That was sort of part of the culture of battle at the time. Nesta cultura de batalha, os civis seriam apanhados de surpresa e mortos. O massacre de Lachine não foi exceção. Homens, mulheres e crianças, ninguém foi poupado.
Felizmente, os ataques iroqueses não chegaram à cidade de Quebec, onde Pedro da Silva e a família viviam. No entanto, o perigo nunca estava muito longe. Em outubro de 1690, uma frota de guerra da Nova Inglaterra cercou a cidade de Quebec. Foram momentos de grande ansiedade e até de pânico. No final, a frota americana acabou por se retirar, após uma derrota humilhante. Sabe-se que Pedro da Silva continuou a entregar mensagens, talvez às tropas, bem como aos seus clientes regulares, durante este perigoso conflito iroquês, mostrando uma enorme coragem perante a ameaça constante de ser emboscado e morto. Eventualmente, essa coragem levaria a coisas maiores, abriria o caminho para a grande aventura da sua vida. O rio São Lourenço. Este poderoso rio leva as águas de 5 grandes lagos numa longa viagem de mais de 3.000 km até ao Oceano Atlântico. Este é o rio onde Pedro da Silva viveu as suas paixões pela água e pela liberdade. E sim, o caminho da sua profissão escolhida como um mensageiro postal e transportador de mercadorias. Um dos grandes desafios da navegação no São Lourenço era o próprio rio. The dangers of the St. Lawrence in the 17th century come from the varied topography of the river. There are the confusing currents among the Boucherville and the Sorel Islands. There's the shallow water of Lake St. Peter, which is highly susceptible to the wind. In front of Deschambault, there are some rapids, which don't exist anymore today. And of course, between Three Rivers and Quebec City, you got the effect of the tide, which affects the current itself of the river. And of course, there are many reefs which are not known because the hydrography of the river, of course, is not well developed at that particular time. Pedro sabia dos desafios que iria enfrentar no rio. Correntes terríveis e ventos fortes, rochas e bancos de areia traiçoeiros, centenas de canais, alguns deles sem saída, sem faróis para o guiar ao longo da rota e ataques indígenas, especialmente em tempo de guerra. Nas noites sem luar, a escuridão no rio era aterrorizante, atenuada apenas pelas luzes fracas das casas de agricultores na margem norte, onde, às vezes, Pedro e os seus companheiros poderiam ter passado uma ou outra noite. No entanto, na maioria das vezes, era mais seguro ficar no barco, onde eles cozinhavam as suas próprias refeições e dormiam sob uma lona. Os rios do Canadá eram encerrados no início do inverno e eram abertos novamente no final do período de derretimento do gelo, na primavera. No inverno, as viagens no rio eram feitas com trenós e carretas, muitas vezes puxados por cães ou até mesmo por bois. Acredita-se que a reputação cada vez maior de Pedro no transporte seguro de mercadorias, pacotes e cartas foi em parte devido ao facto de ele ter continuado a fazê-lo, mesmo durante os meses de inverno rigoroso. Ele foi provavelmente o primeiro mensageiro a oferecer este serviço no Canadá da Nova França. Pedro da Silva já distribuía cartas e mercadorias entre a cidade de Quebec e Montreal desde 1693. Em julho desse ano, pagaram-lhe 20 soldos para levar um pacote de cartas de Montreal à cidade de Quebec. Este teria sido o início de uma carreira ilustre como mensageiro de confiança. A reputação de Pedro crescia à medida que ele viajava ao longo do rio no seu barco de fundo chato, transportando e, por vezes, escoltando mercadorias e distribuindo mensagens importantes. As pessoas admiravam a sua integridade e, acima de tudo, a sua extraordinária coragem, particularmente perante os riscos que ele correu durante a guerra com os iroqueses. The threat was really twofold. First of all, the threat was being outright ambushed and massacred on the spot. That was one option. The second one was being captured, which was even worse. And capture meant from there either being tortured in various ways and something dragging out for a long period of time.
The threat of being killed was real. Durante a longa guerra, Pedro da Silva enfrentou todos estes perigos. Como qualquer outra pessoa, ele teria tido pesadelos terríveis quando viajava pelo rio. Mas sendo quem era, ele continuou com o seu trabalho, apesar dos riscos para a sua própria vida. Parece que Pedro era também um homem muito discreto. Não há um único incidente registado que pusesse em dúvida o caráter de Pedro como mensageiro do rei. Pedro era um homem duro, porque só os duros que ficavam na Nova França. Era um homem corajoso e era um homem de confiança. Era um homem sóbrio, era um homem que não bebia muito. Ele deveria beber o seu vinho, como toda a gente, ou uma aguardente no rio, mas de certeza que não era um homem alcoólico. Porque quem é que faria confiança a um homem que bebesse? Corajoso e dedicado, Pedro alcançara finalmente o seu objetivo. Dentro em pouco, ele iria receber notícias, confirmando o seu papel pioneiro no campo da comunicação e construção da nação. No início do novo século, o século XVIII, Luís XIV de França, o Rei Sol, presidia ao maior império do mundo. Na sua colónia mais valiosa, o Canadá da Nova França, um homem com o nome de Pedro da Silva, chamado português, tinha igualmente atingido um grau sem precedentes de fama e influência. É bom. Ao longo dos anos, Pedro tinha prestado serviços inestimáveis às famílias influentes da colónia, distribuindo os seus documentos oficiais, mensagens e mercadorias quando mais ninguém o faria, especialmente durante os tempos perigosos da guerra com os iroqueses. Assim, parece que o nome de Pedro da Silva tinha se tornado muito famoso. O ano de 1705 acrescentaria uma nova dimensão ao seu estatuto social. Étant nécessaire pour le service du roi et le bien public d'établir en cette colonie un messager pour porter les ordres en tous les lieux de ce paix en où besoin sera étant informé de la diligence et fidélité de Pierre da Silva, dit le portugais. No dia 23 de dezembro do ano de 1705, Pedro da Silva compareceu perante Jacques Rodot, intendente de Nova França. Ele ia receber uma incumbência especial do rei. À mon commis établi le portugais, messager ordinaire pour porter les lettres. Devido à sua diligência e lealdade, Pedro da Silva foi nomeado mensageiro real, responsável pela entrega do correio real por toda a colónia, quer fosse feita por ele mesmo ou por qualquer outro em seu nome. Além disso, ele foi também autorizado, pela primeira vez, a transportar correio particular e cobrar uma taxa determinada por tal trabalho. Félicitations, Monsieur da Silva. Neste dia auspicioso, Pedro da Silva, o português, entrou na história, tornando-se o primeiro carteiro oficial do Canadá. Esta primeira parte do nosso documentário, eu confesso que há aqui pormenores que eu já me tinha esquecido. Isto já foi nós exibimos este documentário há 2013, portanto, há 9 anos. Há muitas coisas que vão escapando. Ora bem, depois da incorporação da organização responsável pela produção do documentário, havia que arranjar dinheiro. Os documentários acarretam muitas despesas, tivemos que arranjar patrocinadores e, para esse fim, organizámos uma comissão de angariação de fundos. E eu vejo aqui na plateia algumas das pessoas que fizeram parte dessa angariação. E eu estou a ver a Bernadette Gouveia aqui à frente. E o nosso amigo Arruda vai-lhe entregar o microfone. E dizem-nos que a Bernadette Gouveia trouxe um grupinho consigo de gente. Quem é esta gente que veio consigo? As minhas grandes amigas e a minha filha. Pois, que eu vejo lá atrás, não é? As minhas grandes amigas, a Madalena Garcia, a Elda Januário e a minha filha Sandra Gassi. Não, ela não é Gouveia porque tem o nome do marido. Palmas para a Bernadette e para o grupo que veio com ela. Ora bem, além da Bernadette, eu devo dizer que
houve muitas mais pessoas que fizeram parte desta comissão. O Armindo Silva, que não está cá connosco, não pôde vir. O Berto Rebelo, do Oasis, também não pôde vir. A Cristina Martins está aqui, o Fernando Costa, Gabriela Cavaco, Irene Faria, que era suposto vir, mas teve um compromisso à última da hora, não pôde vir. O James Machado, o Jorge Ribeiro, do Blue Pages, que está em Portugal, neste momento. O Luís Arruda, que está aqui à frente. O Sérgio Ruivo, que está aqui. O Arnaldo Santos, que está lá atrás. Nós vamos falar já em breve. Olá, Arnaldo. Que foi um dos patrocinadores, mas mais do que isso, foi também um motivador. Nós fomos então, pela primeira vez, dizem-me, fomos à comunidade luso-canadiana. Foi a primeira vez que se fez uma angariação de fundos para um documentário. Houve alguém que me disse, não sei se é verdade. O que é certo é que conseguimos dinheiros através de investimentos, os investidores e doadores. Houve pessoas que não quiseram investir, mas doaram. E a campanha levou 1 ano e meio. Eu recordo-me dessa fase dura, para mim, que não gosto nada de pedir dinheiro a ninguém. Mas acabamos por angariar por volta de $180 mil. Mas depois, isto só por investimentos, porque depois houve doações. Eu penso que chegámos por volta de 200 mil. Eu agora não quero precisar, mas acho que no total conseguimos essa quantia. E agora sim, eu gostava de evidenciar o papel da Bernadette Gouveia. Foi uma das pessoas mais simpáticas que me facilitou contatos com patrocinadores. A Bernadette Gouveia, que não é estranha a estas coisas, que é uma senhora que eu sempre considerei como uma animadora comunitária, cofundadora da Galeria dos Pioneiros, portanto, já muito conhecida. Como é que foi a experiência, Bernadette? Eu sei que me levou a vários lugares, falar com várias pessoas. Foi difícil, não foi? Foi assim um bocadinho difícil. Não foi fácil, mas também não foi assim tão difícil. Yeah. As pessoas, pelo carinho que sentiam por mim, não me faziam muito difícil a angariação. Já te conheciam? Já. E já sabiam? Não, eles não tinham coragem de dizer que não à Bernadette. Aí vem a Bernadette, já sei o que é que ela quer. Mas as pessoas foram todas muito simpáticas. Eu nunca pensei que a comunidade aderisse da maneira como aderiu. Mas sobretudo através de vocês, porque eu, embora estivesse na televisão, eu não conhecia muitas pessoas de negócio. O meu mundo era um bocadinho diferente. As pessoas com quem eu contatava não estavam bem inseridas nesse meio. Muito bem. Depois vem o Luís Arruda, da Regional Insurance, um senhor que nos incentivou, sobretudo, no início da campanha. Porque eu interesso pelo Pedro da Silva. Recordas-te? Bom, o interesse pelo Pedro da Silva, acima de tudo, é a demonstração do interesse da minha parte, é o interesse pela nossa comunidade. Portanto, vimos como uma oportunidade de nos promover a nós próprios e eu, pessoalmente, quando soube um pouco, aprendi sobre o Pedro da Silva, eu e milhares de portugueses da nossa comunidade veem-se nele, na sua capacidade de iniciativa, de empreendedorismo, de criar a sua própria independência, através de criar o seu próprio trabalho, tudo baseado, como foi demonstrado aqui neste programa, baseado na credibilidade dele, como pessoa, que é fundamental hoje em dia. Portanto, eu revi-me na experiência do Pedro da Silva, mas quero repetir que milhares de portugueses na nossa comunidade revêem-se na imagem dele. Muito obrigado, Luís. Prazer ter-te aqui connosco. A Cristina Martins, se bem me recordo, levou-me a London. Fomos vender o documentário, a ideia do documentário,
Porque vocês reparem, quando se vai pedir dinheiro, às vezes mostra-se um produto, uma amostra. Nós não tínhamos nada para mostrar, só tínhamos a ideia do documentário. A Cristina foi comigo a London. Pois foi, agora você lembrou-me isso e já me estava a esquecer, porque também já lá vão 9 anos. Mas um empresário, portanto, português, que é em London, agora o nome dele não me recordo, o Cardoso, do ABC Cork, exatamente. Portanto, também para fazer, para ele pedir dinheiro. Prontos. E para ele vender um bocadinho a história, e conseguimos, exatamente. Porque... Ele, infelizmente, já faleceu. Sim, isso há pouco tempo. Faleceu já há algum tempo, mas foi de uma simpatia tremenda. Sim. Fomos a London, mas não fomos só a London, depois fomos aqui a outros lugares. A Cristina foi um soldado. E foi com todo prazer, porque é um bocadinho como se tem dito já aqui, e o Luís também acabou de dizer, é que acho que nos cabe a nós realmente divulgar pessoas como o Pedro, e é uma história que é fácil de vender, especialmente àqueles que são da nossa comunidade e que se vêem um pouco na história do Pedro. E eu, portanto, não me vejo necessariamente na história de Pedro, porque já vim para este país jovem, não é? Mas é importante de deixar estas histórias para os meus filhos, para os meus netos, para os jovens da nossa comunidade. Exato. Depois a Gabriela Cavaco, em Toronto, mas que senhora para ter contactos, um pouco por todo o lado. Sim, fazia parte do meu trabalho. A Gabriela fez uma série de telefonemas e contactos. Sim, fazia parte da minha aliciou estas pessoas que acabaram por nos fornecer uma boa quantia. Porque eu acreditava no documentário, eu acreditava no projeto. É uma maneira fácil de vender e as pessoas que eu conhecia e que tinham os contatos também eram pessoas que aderiram porque também gostavam do reconhecimento do que a gente estava a fazer. Já agora surge-me uma pergunta. Será que teve contato com esta gente depois do documentário? Que tenham dito alguma coisa? Tenham dito, por exemplo... o meu dinheiro foi mal investido. Não. Ou assim, no género, não. Não, só tive realmente foi pessoas que ficaram satisfeitas, e nós tivemos também a possibilidade de oferecer alguns vídeos, portanto, essas pessoas também nós oferecemos vídeos. Exato. Ele já deixou. No entretanto, o dinheiro ia chegando e o Sérgio Ruivo ia contando, não é? Ia contabilizando, como se diz agora. Sim, senhora. E houve momentos assim da gente não saber bem se íamos atingir a meta desejada ou não. Não, acho que aquilo foi uma obra inicial, criar um orçamento que a gente acreditava, que a gente achava viável e que ia permitir a produção do vídeo que realmente tu tinhas na tua ideia. Exato. E todos os componentes. Tentei-me familiarizar um bocadinho com as leis fiscais sobre as produções de filme. E foi uma aprendizagem, que foi necessária, nunca tinha feito. Uma aprendizagem. E a gente depois construímos aquela proposta que realmente criou o modelo para dar informação aos investidores, qual era o investimento, qual era o retorno. Obviamente não era um retorno completo, mas pronto, havia um subsídio através do sistema fiscal em relação aos filmes. Exato. E portanto a gente baseamos o nosso orçamento nessa estrutura. Exato, e nós sabíamos que se tivéssemos problemas legais, tínhamos o Fernando Costa, um advogado que nos ia salvar a situação. E que eu agora acordei? Não, tu estás atento. Estás atento, mas estás com o microfone em baixo. Está um microfone descaído. Nós temos muita sorte. Falámos de patrocinadores e temos muita sorte em ter aqui um exemplo de um patrocinador motivado e participante, que é o Arnaldo Santos, e eu vou pedir ao Jorge Neves que lhe coloque o microfone. Eu disse ao Arnaldo, no início do programa, que lhe ia perguntar quanto dinheiro é que ele tinha no banco, mas não.
Eu penso que pela primeira vez, e eu digo-lhe sempre isto, quando o convidei para vir, eu disse-lhe, não é para pedir dinheiro, Arnaldo, é só o convidar e para vir. Eu sei que juntamente com o Virgílio Pires, o nosso saudoso Virgílio, contribuíram largamente para a produção deste documentário. E eu faço-lhe a mesma pergunta, o que é que o motivou, o que é que o levou? Além da amizade do Virgílio, porque eu sei que o Virgílio que se deve ter aproximado de si e dizer, tu tens que contribuir, mas se calhar não foi isso. O que terá sido? Pode-se levantar para a gente o ver? Obrigado. O Virgílio falou comigo a respeito desse vídeo que o Bill ia fazer. Como ele disse que o Bill era o produtor deste vídeo, ele disse logo sim, porque uma imagem como você é muito conhecida no mundo, eu tinha que concordar com este apelo. Eu devo dizer hoje à nossa plateia lá fora que eu não dei dinheiro ao Arnaldo para dizer estas coisas. Muito obrigado. Mas o Virgílio falou comigo a respeito desse programa e concordei, porque era uma coisa que ia ser muito útil para a colónia portuguesa aqui no Canadá. O Virgílio era uma força inspiradora. Quando se tratava de uma figura histórica ou algo na comunidade que elevasse a comunidade, ele lá estava. E sempre por trás da cortina, nunca queria ser conhecido, não queria que o nome dele fosse badalado. Era uma pessoa extremamente privativa, não é? E muito, quase envergonhada para um homem que se projetava por trás da cortina e de que maneira. Muito obrigado, Arnaldo, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Palmas para os nossos patrocinadores, para todos eles. Ora bem, paralelamente, houve que preparar os elementos criativos e técnicos. A pesquisa, o guião, a pesquisa já falámos do Carlos Taveira, o guião, o alinhamento das filmagens em Toronto, filmámos em Toronto, Montreal, Laval, Cidade de Quebec e Trois-Rivières. E quando falamos de elementos criativos, falamos também daquilo que eu considero ser a cola do documentário, o ingrediente que une todas as partes. E refiro-me à música. E neste caso refiro-me ao talentoso Hernani Raposo, que está aqui connosco, e que na maioria dos casos compôs os arranjos musicais do documentário. Eu digo na maioria porque houve 2 ou 3 peças clássicas que compramos, mas o resto foste tu, meu caro. Que talento, mas também que desafio, não é? Como é que foi essa preparação da música? Olha, Bill, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar no Portuguese Joe, que o Sr. Fernando até mencionou, e essa experiência de falar sobre uma pessoa muito importante, que eu acho tanto um como o outro, como o Pedro, na nossa vida portuguesa aqui no Canadá, dê-me eu vou dizer, uma inspiração e a vontade de fazer a pesquisa que é necessária para a gente poder fazer o trabalho que era necessário. Tu pesquisaste a época? Eu pesquisei a época música da época, não é? Quando fiz o Portuguese Joe, era música basicamente dentro das nossas raízes portuguesas. Sim, sim. Havia um bocadinho da parte indígena e tudo isso que eu estudei também, mas a maior parte foi feito com a guitarra portuguesa, com a viola da terra, instrumentos da época e instrumentos que a gente utiliza hoje e que eu tenho muito conhecimento, tanto da música como dos instrumentos. Agora, França, naquela época de 1700, naquela época barroca, né, uma era barroca de música, eu então fiz uma pesquisa. Fui para lá e procurei, e eles tinham tantos compositores naquela altura, muito bons. E eu tive a oportunidade então de inspirar-me com aquilo que estava a ouvir e com as imagens que vocês tinham feito. Eu forneci-te uma
um esboço do documentário para tu perceberes. Exatamente. Os cortes todos que a gente precisava de música feita, eu depois fui buscar a inspiração daquela época com a música que era necessária. Pois. Nós tivemos até umas coisas que vocês filmaram, aquele violinista que a gente viu a tocar, aquilo chama-se um jig, né, da música, e pronto, utilizámos o que ele fez e eu fiz um acompanhamento musical, acompanhei aquele senhor que estava lá a tocar e coisinhas assim. A parte indígena, os tambores, aquela parte da guerra, das bombas, tudo isso faz parte de... Os tambores dos indígenas. Eu diria que a música foi uma componente principal deste documentário e sem ela não íamos lá. Não, obrigado. A propósito da música, tu continuas no Meditech Studios. Continuas a fazer música. Sim, a fazer música. A minha vida, continua sempre. A minha vida é fazer música. Sempre. Não sei fazer outra coisa. Muito obrigado. Olha, pela tua presença aqui. Se o Hernani deu a cola, o Jorge Neves deu o tom. O Jorge Neves que está aqui, ele que foi o narrador do documentário na versão portuguesa. O Jorge Neves... Eu fiquei um pouco surpreendido porque eu perdi-o de vista, por assim dizer, e de repente aparece-me o Jorge Neves como o diretor da programação em língua portuguesa da Serve Radio. Aliás, foi lá que... Exato. Era lá que estava na altura em que fez a voz. Só que eu pensava, como a Serve tinha sido vendida, que o Jorge tivesse ido para outros lados. Não, continua. Não. Continuamos por cá, vivos, a transmitir 24 horas por dia. Portanto, passámos de 9 horas de emissão diária para 24. Exato. E, segundo aquilo que eu consegui apurar junto da CRTC, somos mesmo a única estação em português, com licença, a transmitir 24 horas por dia no Canadá. Exato. O Jorge continua a dar a sua voz? Ou... Todos os dias. Okay. Portanto, não todos é só o diretor em termos de administração, mas também... Não, de facto é mais estar... ao vivo, estar no convívio com os ouvintes, que é aquilo que me seduz e que de certa forma também contribuiu para que eu ao longo destes anos pudesse desenvolver o meu trabalho e fazer aquilo que realmente gosto. Na altura que eu me aproximei do Jorge para nos dar a sua voz, eu não o conhecia, mas conhecia a sua voz e gostei muito dela. Para si, que estava habituado a dar a sua voz na rádio, passa a dar a voz a um documentário, foi um pouco diferente, não foi? Foi uma experiência única, eu nunca tinha de facto feito um trabalho, sobretudo com esta duração, e foi desafiante no sentido de que nós temos escrupulosamente que seguir horários, temos que introduzir a nossa vocalização durante aquelas imagens, e fez com que eu aumentasse também um pouco o ritmo da minha vocalização, da minha dição. E isso foi um pouco problemático, porque nós no dia-a-dia se calhar não falamos com tanta rapidez, ou eu pelo menos não falo quando estou à frente do microfone, estou mais pausadamente, estou a conversar de uma forma mais tranquila com o auditório, com os ouvintes. Portanto, nesse aspecto também foi um desafio para mim conseguir fazer a narração. E de facto foi quase em tempo recorde, porque foi cerca de 5 horas em que nós conseguimos gravar. Penso que passava, se não andava lá perto, andava muito ali à beira dos 100 pivôs que nós tivemos que gravar para o documentário. Mas tu fizeste um excelente trabalho. Tentei dar o meu melhor. Se calhar se fosse hoje teria atenção a alguns dados, porque não é fácil. E nós tivemos a oportunidade de ver um excerto do documentário. Não é fácil introduzir tantos números, tantas datas, tantas palavras que fogem um pouco do léxico daquilo que nós estamos habituados a falar, tanta terminologia, tantos nomes em francês, e tudo isso acaba por complicar a narração. Portanto, também foi um desafio, foi uma experiência maravilhosa. Tu és um homem das 1001 intuações. Tem que ser. Não é fácil. Uma grande intuação. E eu lembro-me que foi desafiante e que
Nós, inclusivamente, até substituímos algumas das palavras do documentário para dar mais ênfase. Exato. E para que conseguisse transmitir, através da minha simples voz, aquilo que o Bill Muniz queria que fosse retratado no documentário. Eu gosto de fazer alterações à última hora, porque elas vêm sempre de uma acumulação de uma certa sabedoria. No fim, a gente começa a perceber as coisas cada vez melhor. E, portanto, eu não tenho medo de alterações em cima da hora final. Nós não podemos esquecer também o trabalho do cameraman e editor Aquilino Torrado, que foi magnífico e que recebeu muitos elogios. Para ele também, para vocês todos, uma salva de palmas. Ora bem, voltamos com a segunda parte do documentário. Há mais uma parte, vou apelar à vossa paciência. Temos a segunda e última parte do Pedro da Silva, isto após uma breve pausa. Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Hi, I'm Bill Muniz and I'm here in the studios of Go Live TV to tell you that you can now download the Go Live app and watch my shows Por Onde Tem Andado and Esta é a Sua Vida. Thank you. Ora bem, continuamos a celebrar um homem que fez história no Canadá, o Pedro da Silva, na companhia de algumas das pessoas que apoiaram e colaboraram na produção do documentário sobre esta figura de relevo. Antes de continuarmos a conversar com elas, vamos apresentar a segunda e última parte do documentário, que foca vários tributos dirigidos ao Pedro da Silva por parte do país, dos descendentes e da comunidade luso-canadiana, e também reflexões sobre o seu legado. Ora, vejamos. Mais de 2 séculos após a sua nomeação como o primeiro carteiro oficial, o nome de Pedro recebeu reconhecimento público pela primeira vez no Canadá. Na primavera de 1938, um grupo de funcionários dos Correios canadianos e alguns políticos reuniram-se em frente ao edifício dos Correios, na rua Saint-Jacques, da Cidade Velha, em Montreal, para descerrar uma placa onde se lê em parte: a partir de 1693, os carteiros, o primeiro dos quais que se conheça foi Pedro da Silva, chamado português, transportaram o correio entre Quebec e Montreal. Esta seria a forma como os Correios do Canadá iriam homenagear o homem que foi o primeiro no ramo, que levou à criação de uma das instituições públicas mais respeitadas do Canadá. Canada Post have undergone so many evolutions since the days of Pedro da Silva. We have gone from carrying the mail by hand and by boat and across lakes and rivers to and horse and carriage to transporting parcels through rail, plane, automobiles and trucks and whatnot. And what we've seen over our lengthy history is those same values that Pedro da Silva brought to our work, the tenacity, the courage, the patience, the determination, and these are all values that still resides within Canada Post culture today. O serviço dos Correios canadianos passou de facto por inúmeras e dramáticas mudanças ao longo dos séculos. Se estivesse vivo hoje, será que Pedro reconheceria a entrega de correio no século XXI? No, I don't think he would recognize the system that is currently in place, nor the dimensions from Atlantic to Pacific of our country in which the postal system operates. On the other hand, I think he would readily understand the preoccupation people have for the safe and secure and timely transmission of written messages. That is something he was doing in his day. That is something that the postal system does today. Viva
O reconhecimento de 1938 dos Correios Canadianos sobre o papel desempenhado pelo Pedro, embora significativo, não atingiu o âmbito nacional. Seria preciso bem mais do que meio século para que o nome do primeiro carteiro do Canadá fosse mencionado pela primeira vez através de todo o país. Na zona ocidental da cidade de Toronto, estão a fazer-se os retoques finais numa apresentação muito especial. Um carro alegórico de homenagem a Pedro da Silva, que fará parte da parada anual do Dia de Portugal, celebrando neste dia o seu 25º aniversário. O Pedro da Silva, em tudo, é um símbolo daquilo que nós somos hoje. Obviamente, esta celebração não era a mesma se não fosse o envolvimento deste carro alegórico tão importante da representação da cultura portuguesa aqui neste país que é Canadá. Muitas das pessoas que participam na parada hoje representam grupos comunitários ativos na promoção do nome e do papel desempenhado pelo Pedro na história canadiana. Ele faz parte de um grupo que está interessado em promover Pedro da Silva para dar conhecimento ao Canadá o papel que o Pedro da Silva fez para este país. Estou a fazer parte desta parada para homenagear o Pedro da Silva, o pioneiro português que muito contribuiu para esta nação canadiana e que nos honrou com o seu nome na comunidade portuguesa. Entre os amigos de Pedro aqui reunidos, também figuram alguns membros de um grupo proeminente de pessoas responsáveis por uma ideia muito original. Um selo postal em homenagem ao primeiro carteiro do Canadá. O início desta ideia partiu de uma visita que o Virgílio Pires fez a Vancouver, onde viu um jornal que tinha a notícia que o primeiro carteiro do Canadá tinha sido Pedro da Silva. A ideia deste selo surgiu quando o industrialista Virgílio Pires, de Toronto, regressou de uma visita à Feira Mundial de Vancouver. Ele compartilhou a informação com amigos, todos eles membros de uma federação de empresários e profissionais. Esse foi o começo de um sonho, ter um selo postal em homenagem ao primeiro carteiro do Canadá. Uma comissão foi formada para o efeito. O grupo começou a fazer contactos em Ottawa sobre a proposta de um selo postal. O processo viria a ser longo e árduo. Vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Muito trabalho, convencer tanta gente foi um processo extremamente difícil e longo. Mas com a nossa paixão, nós demos um grande contributo aos pioneiros portugueses. O grupo não desistiu, escrevendo cartas a políticos, tentando convencer as pessoas com poder de decisão de que a inscrição do nome de Pedro da Silva num selo era uma simples questão de reconhecer uma realidade histórica canadiana. Finalmente as coisas começaram-se a movimentar quando houve uma intervenção política e nós temos de dar crédito ao Armindo Silva, que fez deliberações perante entidades governamentais, especialmente a nível ministerial, e foi ele que tomou conta disso. Em 2002, após cerca de 15 anos de pressão política intermitente, o grupo fez progresso decisivo durante uma reunião entre Armindo Silva, da Comissão do Selo, e André Ouellette, então diretor-geral executivo dos Correios do Canadá. Quando o Sr. Ouellette me perguntou "What can I do for you?", eu disse para ele, nós temos um ditado em português, Sr. Ouellette, que a gente se falha duas vezes não pode falhar a terceira. Esta é a terceira vez, esta não pode falhar. Isto é a vossa história, esta história dos Correios, nós não a estamos a fazer, vocês já a escreveram. Nós só queremos identificá-la com um selo. Sentimos uma grande felicidade, naquele momento. Eu senti imenso orgulho, porque foi a primeira vez ao nível nacional que foi reconhecido o contributo de portugueses. Senti-me orgulhoso por termos conseguido o que eu julguei que ia ser um motivo de orgulho para a nova geração, que era um selo com o nosso nome. I was particularly happy to do the stamp unveiling for Pedro da Silva at the CNE because of the Portuguese community in Toronto, how strong they have been in champions of a great Canada. And also it was very unique to hear about Pedro da Silva being Canada's first mailman.
O selo de Pedro da Silva esteve em circulação por apenas 2 anos. A memória do evento repousa agora na Galeria dos Pioneiros em Toronto, um espaço dedicado a homenagear homens e mulheres que contribuíram de uma forma singular e especial para o progresso da sua comunidade e do seu país, e cujo mandato é, em parte, inspirar as novas gerações. Exatamente, levar as crianças de hoje, portanto, nossos netos, nossos filhos, a estudarem o Pedro da Silva, que é o melhor exemplo que podemos dar de pioneirismo, porque na realidade é um exemplo incrível. Pedro da Silva é uma pessoa que devíamos admirar, é uma pessoa bastante forte, corajosa, de ter enfrentado o desconhecido na altura, e são esses alguns das características, digamos assim, que gostava que os meus filhos ficassem, especialmente aquele de coragem. A passagem da história canadiana às gerações mais jovens inclui necessariamente o importante papel pioneiro dos imigrantes, de todos os imigrantes, com o Pedro da Silva a figurar no panteão dos primeiros construtores da nação. Saber que ele, com as dificuldades que atravessou, representou não o que fez bem representado, como também honrou a nossa gente, para mim é, sem dúvida, um grande valor e dá-me muito prazer isso ter acontecido. Sabendo que foi um português que realmente foi o primeiro e foi honrado dessa maneira, para mim é uma grande honra saber essa história e contá-la a muita gente hoje com muito orgulho. Levou quase 3 séculos para que surgisse o primeiro reconhecimento público verdadeiro, que quase ficou esquecido. Levanta-se a questão: será que o papel de pioneiro desempenhado pelo Pedro na construção deste país foi devidamente reconhecido? Canada is a huge country at that time, and communication, so transmitting information from a place to another place, it's important for the life, for military point of view, for economic point of view. So to have someone who have that the state has a good confidence in his value, it's important. So I think Pedro da Silva is a kind of model for us, someone who starts from almost nothing, and at the end of his life, he enjoyed a good reconnaissance from his neighbors and from the states. For this reason, I think he should be better recognized. Semelhante à ideia do selo, mas indo para além dela, a noção de um reconhecimento nacional mais permanente e duradouro do papel desempenhado pelo Pedro da Silva parece estar a ganhar força entre alguns dos seus muitos admiradores. Uma estátua em homenagem ao primeiro carteiro do Canadá. A estátua devia de aparecer e devia de ser unido, todos os portugueses que estamos no Canadá, tanto os franceses como os canadianos estamos aqui da parte inglesa, devíamos juntar porque é um português. Então, devíamos fazer uma petição, todos, e exigir ao próprio governo que nós temos o direito daquele homem ter uma estátua porque faz parte da história do Canadá. Pedro da Silva poderia ter sido comemorado hoje em qualquer outra cidade ou região do país, pois ele é uma inspiração para todos os canadianos que se orgulham da sua herança. Pedro da Silva e outros como ele devem de facto ser homenageados todos os dias pela sua ação pioneira na construção do seu país, o Canadá. Depois de receber o título de Mensageiro do Rei, Pedro continuou a entregar correspondência, mesmo que isso não fosse provavelmente a sua atividade mais lucrativa. Bonjour monsieur, ici le courrier du roi. Ele parece ter sido um homem de negócios astuto. Nos últimos anos, as suas atividades de entrega de correio poderiam ter sido mais uma maneira de abordar os clientes ricos e influentes, a fim de obter contratos lucrativos, tais como o transporte de peles. Ele transportou mercadorias, transportou peles e ele fez mesmo coleta de dinheiro. Esses deveriam ter sido verdadeiramente a base das suas atividades económicas. E isto terá acontecido a partir dos muitos contactos que ele foi acumulando. Não se sabe ao certo o que Pedro fez na fase final da sua vida, mas pode-se supor que ele continuou com as suas entregas de mercadorias. Ele pode ter confiado a entrega do correio ao seu genro, Jean Morin. Foi este mesmo Jean Morin quem seria o segundo mensageiro do rei na Nova França. O Pedro da Silva faleceu subitamente a 2 de agosto de 1717, na sua casa na cidade do Quebec. Tinha cerca de 71 anos de idade.
Poucos meses depois da morte de Pedro da Silva, no dia 22 de janeiro de 1718, a viúva do Pedro visitou o notário real, Florent de la Citière, em relação ao inventário dos bens do marido. Nous avions quelques terres de plusieurs arpents, la maison. O que é impressionante no Pedro da Silva, e é o português nele, creio, é a quantidade de louça que ele deixou. Tinha mais de 30 pratos de uma certa qualidade, mais de 20 de uma outra qualidade, uma série de utensílios, de caldeirões, de panelas, etc., na cozinha. Ele tinha uma cama de casal muito bem posta, ele tinha mesas e cadeiras à profusão, era um homem organizado, não devia nada a ninguém, ele deixou só uma fatura que não deve ter tido tempo de pagar. E deixou uma vaca e 2 porcos. Bem, 2 porcos que é para uma pessoa que vivia com mulher, praticamente, era já impressionante. Os bens de Pedro da Silva foram estimados em cerca de 819 libras. O verdadeiro inventário, no entanto, era muito mais valioso, considerando o exemplo de uma vida de dedicação de que todos os canadianos são herdeiros. Alguns dos herdeiros do legado de Pedro da Silva são os muitos descendentes diretos que vivem no Canadá. Hoje, alguns estão reunidos neste parque, em Laval, Quebec, para celebrarem o seu famoso antepassado. Eles escolheram este parque, construído há alguns anos, graças aos esforços da missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval, com o apoio da Câmara, o Conselho de Educação e muitos trabalhadores voluntários. Os nossos voluntários foram responsáveis de montar o nosso parque completo. Eles é que fizeram o pavê que estava no chão, a calçada, o nosso correte, o nosso parque, a relva, o relvado, tudo debaixo da administração da nossa missão, Nossa Senhora de Fátima de Laval. A missão nomeou o parque em memória de Pedro da Silva, um motivo de orgulho para a comunidade. Eu sinto-me muito orgulhosa de os descendentes do Pedro da Silva terem escolhido este parque. Este ajuntamento está muito bonito, até porque temos a banda do Espírito Santo de Laval conosco e torna o ambiente mais festivo, mais à portuguesa. O orgulho do legado de Pedro une as gerações reunidas aqui hoje, velhos e jovens. Je suis reconnaissant de ce que Pedro da Silva a fait pour nous à la préparation de sa continuité, parce qu'il a été le premier qui a fait le courrier pour le roi de Montréal à Québec. Je suis très fier de notre famille d'être portugais, de descendance portugaise. To my family, to my father, to my grandfather, it was always something precious to be descendant from Pedro da Silva. We have great pride from it, and it was just normal for me to be here with my daughter this morning. O interesse pelas raízes portuguesas de Pedro levou outra descendente, Suzane da Silva, a viajar até Lisboa para fazer pesquisas que parecem desafiar as informações dos documentos da Nova França. J'aurais trouvé dans cette recherche-là que Pedro da Silva serait né le 10 juin 1647 à Setúbal, c'est-à-dire 50 km au sud de Lisbonne. Ses parents, Joseph et Marie, se seraient mariés le 7 janvier 1645 à Setúbal aussi. Alors, est-ce véridique ou pas? L'avenir nous le dira avec le grand généalogiste qui est en train de déchiffrer le document. Os registros históricos de há séculos podem muitas vezes levar a contradições. Há simplesmente muitas incógnitas e variantes. Apesar das discrepâncias entre os registros de Nova França e de Lisboa, a Suzane está convencida que Pedro nasceu em Setúbal e não em Lisboa, admitindo que ele veio provavelmente para a capital com os seus pais em tenra idade. A Suzane não está sozinha na sua busca para saber mais sobre as raízes de Pedro e do seu legado.
A Francine da Silva, organizadora desta reunião familiar, está a planear um ambicioso projeto de pesquisa da árvore genealógica. Este trabalho, que poderá durar 10 anos, é motivado pelo orgulho das suas raízes. I feel in my heart that I would love to know all of the descendants of Pedro. I'd like to know their story, either man or woman, who they married, how many children they had, who survived. I want to know it all. I'm doing this because I am proud to be Portuguese. I have to say, it's been so many years, but it fulfills me to know that I am coming from a Portuguese descendant. S'il vous plaît, on fait un toast à Pedro da Silva. À Pedro da Silva. Após o breve funeral, o corpo de Pedro foi sepultado no exterior da Catedral de Nossa Senhora da cidade de Quebec, a mesma igreja onde se casara. After the funeral, it happened that people were buried under the church. At the time of the reconstruction of the church, all the bones that were found in the basement, everywhere, were put in ossuaries. And this is probably where are the bones of Pedro da Silva today. Je m'étais promis, lorsque j'aurais découvert mes racines, que je reviendrais dans des lieux communs, et ici c'est l'endroit idéal. I'm here to say to my ancestor, thank you, Pedro, for giving me an identity. You are my hero. A Suzanne Masson e o Alvin da Silva nunca se tinham encontrado antes de hoje, mas eles têm muito em comum. Il y a environ 20 ans que j'ai découvert que Pedro da Silva était mon ancêtre par le biais de ma grand-mère paternelle. Et c'est vraiment fantastique de vivre ici et de découvrir que mon ancêtre a pu y passer aussi. C'est émouvant. For a long time, I've been wondering what my background was, what my roots were. So some people were telling me that we were Spanish by the name. But my sister Delia did some research in Europe while she lived there, and she found out that we were Portuguese. So I did my own research in Canada, and I found out that I was a direct descendant of Pedro da Silva. I'm very thankful for that. For me, it's a great honor. Hoje, o Alvin é também acompanhado pelo seu filho, Ron, que manifestou interesse em visitar a catedral, como forma de reafirmar a sua identidade e a dos seus próprios filhos. It was important for me to be here. I guess not only for myself, but for my brothers and sisters and our children. My dad did a lot of research, and we were very happy when we were informed that we were direct descendants from Pedro da Silva. To come here and to see it for yourself means a lot, and it's quite a good feeling to know where you're coming from. At the time of his funeral, Pedro's immediate family were not able to say their goodbyes. So we're here for them also, and for our entire family, and for the hundreds of his other descendants that couldn't make this journey. Ce n'est jamais trop tard pour se souvenir et honorer les morts. A Suzanne, o Alvin e o Ron também estão aqui a representar uma comunidade inteira de canadianos que se orgulha da sua herança e gostaria de homenagear um dos seus mais ilustres pioneiros, Pedro da Silva, primeiro carteiro do Canadá.
segunda e última parte do nosso documentário. Documentário que foi estreado em 2013 no Oasis Convention Center. Muita gente acorreu ao evento. Para mim foi uma noite de grande emoção e nervosismo. Eu não sabia bem como é que aquilo ia ser, mas tivemos uma reação absolutamente fantástica. E agora que vimos o documentário pela segunda vez, eu gostava de colocar a pergunta: o que é que mais agradou? O que é que menos agradou? Ofereçam-nos uma crítica. Eu estou a ver o olhar do nosso Fernando, como quem diz, eu tenho algo a dizer. Faça favor, Fernando. Bill, estás correto quando dizes que eu tenho algo a dizer, mas não é, e não quero que alguém pense que é uma crítica, porque não é. Uma crítica construtiva sempre. Pois, nós sabemos que os fundos eram limitados, que tu podias trabalhar dentro daquele projeto, mas temos uma coisa que todos nós temos que reconhecer no Canadá, que é que temos uns invernos que são bastante brutais. E, infelizmente, em todas estas películas, nada conseguiu reproduzir a altura e a bravura deste homem, que é o tópico disto. Aquele percurso que ele fazia entre Quebec City e Montreal não foi propriamente mostrado aqui. O Carlos Taveira disse exatamente a mesma coisa. Ele tinha gostado de ter visto mais ação no Rio, só que havia dificuldades técnicas. E financeiras. O custo de fazer isso seria muito mais elevado, fazer no inverno, ter que repetir mais ou menos aqueles percursos. Exato. Infelizmente, o tempo está a passar e chegou a altura de colocar mais uma perguntinha. Será que o Pedro da Silva está a ser suficientemente reconhecido a nível nacional? Porque sabemos que a placa com o nome dele em Montreal e o selo são importantes tributos, mas será isso o suficiente? Deixem-me dizer uma coisa antes de... penso que tem duas pessoas na plateia que querem responder a esta pergunta. Deixem-me dizer que os Correios do Canadá acabaram de anunciar que iam dar o nome do primeiro carteiro de cor negra, Albert Jackson, que começou a trabalhar com os Correios em 1882. Os Correios vão dar o nome a um novo depósito postal em Scarborough, o maior e mais moderno prédio do género no Canadá. Vai ser inaugurado em 2023. Eu diria que o Canadá e a comunidade afro-canadiana estão de parabéns. Este senhor quebrou barreiras. Até ali os carteiros eram todos brancos. Este foi o primeiro de cor negra. Eu acho que o reconhecimento é bem merecido. Mas eu agora pergunto, será que o primeiro carteiro do Canadá, eu digo carteiro e mais do que carteiro, também merece um reconhecimento por parte dos Correios canadianos que vá além de uma simples placa na esquina de um prédio quase abandonado, em Montreal? Ou um selo que só esteve em circulação durante 2 anos? O Pedro merece mais do que isso, não? E eu vou pedir a uma senhora, à nossa querida amiga lá atrás. Olá, Bill. Olá. Eu quero, em primeiro lugar, congratular-te mais uma vez por este documentário. Eu, na altura do lançamento, estive presente e gostei de voltar a viver estes momentos. Muito obrigado. E parabéns por teres feito muito com tão pouco. Porque realmente, quando se faz um documentário ou qualquer audiovisual, é preciso enormes recursos. Acho que fizeste ali um trabalho bastante completo. Muito obrigado. E estás de parabéns, e a todos os que contribuíram para que ele fosse feito. Relativamente ao que comentas sobre se Pedro da Silva se tornou um nome no Canadá, eu acho que não, infelizmente. A nossa comunidade continua a ser bastante invisível do ponto de vista histórico. Talvez se deva ao facto que se vê mais este homem,
esta parte da história do Canadá como pertencendo mais ao Quebec do que ao Ontário. E, como nós sabemos, continuam a ser as duas grandes solidões. Continuamos a saber muito pouco do que se passa no Quebec e vice-versa. Por outro lado, acho também deplorável que só tenha tido circulação durante 2 anos o selo alusivo. Temos uma data para o ano, que é 2023, em que se vai celebrar os 70 anos da imigração oficial portuguesa para o Canadá. Será que esse selo poderia ser destacado de novo? Conhecer uma circulação, voltar a conhecer uma circulação. Eu não sei minimamente o que rege estas coisas dos Correios. Também escutei a notícia sobre, mais uma vez, o reconhecimento da comunidade negra, negra canadiana, bem merecida, aliás, mas acho que nós, infelizmente, não temos o destaque devido dado oficialmente e do ponto de vista provincial a este homem que vale muito e que merece melhor. Eu não sei se um selo pode ser reemitido. Isso não sei. Pode? Eles fazem isso. Olha, uma ótima ideia. Ele é Januário. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E agora, por último, temos as palavras sábias do nosso amigo Luís Arruda, que nos vai dizer qual é a sua opinião. Será que o Pedro merece uma estátua, por exemplo? Bill, o que eu queria dizer é muito simples, porque o programa tem-se estendido bastante. Individualmente os portugueses são extraordinários, nós sabemos o que é necessário vencer na vida. Coletivamente, infelizmente, a comunidade portuguesa, coletivamente, ainda-se a perceber que não há ninguém que defenda os nossos interesses, a nossa comunidade, do que nós próprios. E é coletivamente que temos que aprender a reconhecer esse facto. Portanto, é difícil, o tempo vai passando. Qual é a altura de exigir uma estátua? Presentemente, na minha opinião pessoal, e eu, por natureza sou uma pessoa positiva, presentemente não seja talvez a melhor ideia, mas de qualquer maneira o que é fundamental é que nós aprendemos esta lição de que, e eu vou repetir, coletivamente nós temos que perceber que ninguém defende os nossos interesses melhor do que nós próprios. Exato. E vamos ficar então com essas palavras e um aplauso para vocês. Ora bem, chegámos infelizmente ao fim. Eu gostei muito. Quer dizer, o tempo passou com rapidez. Não sei se vocês são da mesma opinião. Se não são, não me digam. Ok. Eu queria, do coração, agradecer a vocês, pessoas simpáticas e bonitas lá embaixo na plateia. Vocês aqui igualmente bonitos. Aqui ao meu lado, muito obrigado a vocês e muito obrigado à plateia lá fora. Até à próxima. Foi um prazer.